a Deus. Às vezes nós ficamos lutando com Deus diante de certos desafios, diante de certas dificuldades. Às vezes não são nem dificuldades e desafios, mas às vezes a gente quer algo e a gente fica brigando com Deus. E o termo brigar com Deus aqui é num bom sentido. É orando a Deus, é Senhor, me dá, me abre a porta. Senhor, prepara, Senhor, repreende o impedimento, Senhor, traz isso à existência. Então isso é o que eu quero dizer com brigar com Deus. É uma briga que na realidade o crente ele nunca vence, porque quando Deus faz, não somos nós que vencemos, é Ele que fez a vontade dEle. Mas a gente aprendeu assim, porque Jesus disse: batei, batei, pedi, pedi, buscai e achareis, não é? Aquele que bate a porta se abre, o que pede recebe, o que busca encontra. Jesus também deu exemplo em Lucas 18 a respeito da viúva, que ela ia na casa de um juiz que não temia a Deus todo dia, faz justiça para a minha causa, e ele não dava ouvido para ela, mas de tanto ela insistir, a Bíblia diz que ele falou: bom, eu vou fazer justiça para a senhora parar de me incomodar. Jesus disse o quê? Que aquela mulher nos ensina a arte de orar e nunca desistir. Nunca desistir. Porque na nossa insistência, Jesus disse: na vossa paciência possui as vossas almas. E paciência é justamente uma arte de orar, de esperar, porém orando, tá? Manter viva a esperança. Quando a Bíblia fala a respeito de esperar no Senhor, a Bíblia está falando de esperar do verbo esperançar, não é de sentar. Sentar e falar: Deus, traz a existência, porque eu sou teu filho, sou teu servo, e o Senhor tem que me abençoar porque me prometeu. Não, é esperar do verbo esperançar. E o verbo esperançar, ele diz respeito a esperar, sabe, se movendo, crendo, não desistindo. Isso também é, entre aspas, brigar com Deus, buscar, não desistir, estar todos os dias na porta do céu, né? Intercedendo, buscando. Mas a gente sabe que parece que às vezes a gente ora, e a impressão que temos é que parece que nada se move. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações em que eu falei: Senhor, o céu está de bronze. Eu sei que o Senhor está me ouvindo, mas parece que o Senhor não quer me responder. E isso daí me incomodava muito, porque às vezes isso aí, sabe, parece que está testando a nossa fé. A impressão que temos às vezes é que Deus, Ele está ouvindo e não está nem aí, né? E isso às vezes incomoda a gente. Incomoda, porque nós estamos acostumados a apertar um botão, coloca a comida no micro-ondas, aperta o botão, 2 minutos a comida está quente. A gente está acostumado a ir no drive-thru, paga numa cabina, na outra você retira o produto e vai embora. Você vai no aplicativo, pede lá se você quer com suco, sem suco, com batata frita, sem batata frita, vai agregar alguma coisa ao lanche ou não. Pronto, em 5 minutos chama lá seu número e você vai pegar. Nós estamos acostumados com isso, a pedir no aplicativo, e daqui a pouco o motoqueiro está lá buzinando. Então quando a gente ora e parece que nada acontece, a sensação que eu já tive é que parece que Deus, Ele está fazendo pouco caso, sabe? A gente sabe que não é, mas a impressão que dá é que às vezes parece que Deus está fazendo jogo duro com a gente. E eu sei que quando Deus faz isso é para nos ensinar, eu sei, mas gostar, ninguém gosta de esperar.
ninguém tem simpatia por fila. Quando você entra em contato com alguém pelo WhatsApp ou com uma empresa e aparece lá, você é o número 19 da fila. Aí você olha de novo, 2 minutos, você é o 19 ainda. E daqui a pouco você olha, você agora é o 18. E quando chega, você é o próximo e não muda. Sabe? Não muda. Então dá a impressão que às vezes o céu está respondendo assim para a gente. E eu, quando acontece isso comigo, ainda hoje, né? Me incomoda bastante. Porque paciência, irmãos, paciência é difícil da gente exercitar. É difícil esperar com paciência ainda. Não, aí complicou. Porque aí são 2 problemas. Esperar ainda com paciência. Esperar com paciência. Tá? Você gosta de esperar? Você também é impaciente? Vocês também são? Então, a questão é que às vezes nós não recebemos, porque às vezes nós estamos pedindo errado. Às vezes estamos pedindo errado. Já aconteceu com vocês? Comigo aconteceu esses dias. Eu fui ligar para Claro e eu liguei lá o número. E demorou para atender. E quando atendeu, estava tratando da telefonia móvel. E eu queria falar da telefonia fixa, da TV. Não, o número é outro. Se você quiser eu te passo ou te transfiro. Aí eu vou ter que esperar tudo de novo. Então o que eu queria não seria resolvido ali, porque eu estava ligando no departamento errado. E às vezes eu estou ligando, quando eu oro, eu estou ligando para o departamento certo. Mas eu estou fazendo o pedido errado. Pastor, mas Deus não sabe? Deus sabe. Deus sabe, mas Deus sabe tanto que Ele quer fazer a gente aprender também. Tiago fala, por que você pede, pede, pede e não recebe? Porque pedis mal. Porque pedem mal. Então existe alguma coisa que podemos fazer? Existe. Aprender a orar. Então, como que nós podemos chamar a aprender a orar? Usar a chave certa. Diga assim, existem orações que abrem as portas do céu. E eu quero mostrar na Bíblia uma oração que abre a porta do céu. Amém? Não é a oração do santo esse, santo aquilo, não. É uma oração bíblica, para você aprender, tá certo? Que tipo de oração? Qual é a oração que abre o céu? Amém? 2 Crônicas capítulo 7, versículo de número 14, por favor. Coloca na tela aí para nós. Eu quero ler com a igreja e depois eu vou me basear somente nesse versículo para que você entenda que esta oração abre a porta do céu. Amém? Amém, irmão? Está acordado? Está comigo? Então dá um glória. Amém. Fica tranquilo, irmão. Eu sou assim mesmo, é igual carro velho. Já já eu pego no tranco, tá? E vocês vêm comigo, tá? O texto diz assim, olha. Se o meu povo que se chama pelo meu, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Diga assim, a oração que abre a porta dos céus. Glória a Deus, glória a Deus. O contexto desta oração, o contexto do que eu vou pregar, está falando da inauguração do templo. Salomão foi o homem escolhido por Deus para construir o primeiro templo de Israel. Salomão, filho de Davi, terceiro rei de Israel. Saul, primeiro rei, reinou 40 anos. Davi, segundo rei, reinou 40 anos. E Salomão também reina por 40 anos.
Salomão, quando começa a reinar, ele tem um encontro com Deus. Deus aparece a Salomão no momento em que ele estava de madrugada, dormindo. Deus aparece a Salomão e lhe faz grandes promessas e lhe dá orientações, e orientações que o seu pai Davi já havia lhe dado, e Deus agora vem fortalecer, corroborar e falar para ele: faça segundo aquilo que o seu pai fez e lhe disse. E Deus fala para ele: me pede o que você quiser, me pede o que você quiser. Imagine, Salomão era o rei da maior potência daquele período. Davi havia deixado Israel sem nenhum inimigo. Salomão não travou guerras. O reinado de Salomão foi um reinado de paz, não porque ele era um exímio pacificador, não, era porque Davi, seu pai, exterminou todos os inimigos. Eu disse todos, repita, todos os inimigos. Davi era um exímio guerreiro, poeta, pastor de ovelha, compositor, profeta, adorador por excelência. Davi, ele foi e é ainda considerado o maior rei que Israel já teve. Diante do parlamento está lá a estrela de Davi em Israel. Davi, ele é o símbolo da vitória de Israel. Davi, ele guerreou todas as guerras e nunca perdeu uma guerra. Deixou Salomão bem, os cofres de Israel vazando dinheiro. Não precisava de dinheiro Israel, porque Davi havia enriquecido. Quando Davi conclama ao povo, em 1 Crônicas 29, ele conclama ao povo, chama ao povo para ofertar, para que o templo fosse construído na sua velhice. Ele juntou tanto ouro, prata, bronze, pedras preciosas, mas foi tanto, que ele teve que pedir para o povo parar de trazer, porque não tinha mais onde colocar. Era muito, não precisa mais. O povo deu de coração aberto, voluntariamente. Então, quando Davi vai construir, Deus fala: não, você não vai construir o templo. Você vai desenhar, mas um dos seus filhos vai construir, porque na sua mão tem muito sangue de batalha, e você não vai construir o templo, mas o seu descendente vai. E Salomão, então, antes que Davi morresse, recebeu o aconselhamento do seu pai, dizendo para ele, para não se mover dos seus preceitos, dos preceitos do Senhor, de tudo que o Senhor tinha falado para ele. E ele passa para Salomão, e Salomão ouve e diz: sim, senhor, pai, eu vou fazer conforme tudo que o Senhor. Quando Deus aparece a Salomão, Deus fala a Salomão: eu vou fazer coisas grandes através de você, por amor ao teu pai. Olha a importância de Davi. Eu vou fazer você ser grande por amor ao meu servo Davi, por amor ao teu pai. Tem gente que é abençoada hoje e não sabe por quê. É porque Deus está honrando a memória de alguém que fez muito por você, ou por mim, ou por nós. E Salomão então começa a reinar. Quando ele começa a reinar, ele logo pega as medidas do templo. Ele começa então a construção. Quando a construção está terminada, ao lado do templo, a casa sacerdotal, a casa pastoral, a casa do rei, do lado do templo está pronta. Salomão a inaugura. Mas no capítulo 6 para o capítulo 7, a Bíblia nos fala que Salomão, ele reúne todo o povo ao redor do templo.
ele reúne o coro que Davi havia formado. Um coro de 4.000 vozes. 4.000 cantores. Hoje aqui nós vemos 4, 5 pessoas cantando aqui e conduzindo a igreja à presença de Deus. Você imagina 4.000 vozes. 4.000 vozes. Regentes, Emã, Etã e Asaf. Asaf era o regente mor, o principal. Agora eles se reúnem na escadaria do lado de fora do templo. 4.000 vozes. Todos separados por grupo, de olho na batuta de Emã, Etã e Asaf, esperando a ordem de Salomão, que estava agora lá na porta do templo. Salomão ia orar agora para consagrar o templo. Quando Salomão desse a ordem de lá de cima da porta do templo, Asaf lá do outro lado ia mexer a sua batuta. Quando Asaf mexesse a batuta, dando sinal para Emã e Etã, eles também conduziriam o povo para que louvassem ao Senhor. Tudo estava preparado. Sacerdotes entre os cantores e Salomão. Salomão na porta, sacerdotes embaixo, cantores na escadaria, levitas em toda a região. Só de cantor, 4.000 vozes com 3 regentes. E o texto diz, em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 1, se quiser colocar na tela, tá? Quando Salomão, olha, Salomão está, sabe, com as mãos estendidas, orando a Deus, no final do capítulo 6, no primeiro versículo do capítulo 7, o texto diz, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, aleluia, consumiu a oferta, tá? Os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Versículo 2. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Glória a Deus. 3. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Estava tudo preparado. O homem preparou, sabe, a liturgia do culto. Mas quando o homem preparou a liturgia do culto, querendo dizer, Deus, espera eu terminar aqui, depois que a gente fizer tudo do nosso jeito aqui, o Senhor vem e manifesta a sua glória. Quando Salomão termina de orar, antes de Salomão dar o sinal para que eles cantassem, Deus falou, não, prepararam isso aí, foi para mim, então eu não tenho que esperar a hora que vocês querem, não, vocês vão me adorar, aleluia, através da minha manifestação, não eu vou descer através da sua manifestação. Então Deus, quando Salomão termina de orar e antes de avisar, canta, Deus desceu, e depois que Deus manifesta a sua glória, a fumaça enche o templo, ninguém vê mais nada, é só fogo, relâmpago, glória, e aqueles que estavam esperando a batuta mexer, não viram batuta mexer, mas caíram de joelho no meio daquela fumaça e começaram a declarar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Aleluia. E Salomão então começa agora, sabe, a falar com Deus. E quando chega no versículo 6, Salomão, tá? Ele está diante de todo o povo, sacerdotes, sabe, cada um no seu lugar, vendo descer a glória do Senhor sobre o templo, tá? O 6, por favor. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares,
bem como os levitas e os instrumentos, olha aí, musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para com eles louvar ao Senhor. Olha só Davi tinha feito instrumentos para esse dia, tá certo? E todos estavam louvando, glória a Deus. E quando a glória do Senhor permanece naquele lugar, o povo vai sentindo aquela manifestação, vai sentindo aquele mover. E Salomão, então, quando ele termina a casa, ele termina de manifestar, de fazer ali tudo que ele tem que fazer, o seu ato, tá? Aí no versículo 12, o Senhor aparece a Salomão novamente, e diz assim, olha o versículo 12, de noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração. A casa foi inaugurada, ouvi a tua oração, tá? Escolhi essa casa para mim, este lugar para a casa do sacrifício. Glória a Deus. Versículo 13, próximo versículo, por favor. Olha aí, se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar a praga, os gafanhotos, que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha só, diga assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então está aqui, a oração que abre o céu está aqui. Se Deus cessar a chuva, permitir praga, tá? Aí Deus dá a receita. Existe uma oração que se vocês fizerem, eu vou ouvir dos céus, porque ela vai abrir o céu. E aí eu vou perdoar os pecados e ainda vou curar toda a sua terra. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, uma oração que abre a porta do céu. Primeiro, é uma oração que nasce da humildade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar. A oração que abre a porta do céu é uma oração que é feita debaixo de humildade. Humildade. Humildade é reconhecer, tá? Que nós não podemos, mas Ele pode. Que nós não temos, mas Ele tem. Que nós não somos, mas Ele é. Que eu não consigo, mas Ele consegue. Tá certo? Que eu sou pequeno e Ele é grande. Que eu estou embaixo e Ele em cima. Que eu sou limitado e Ele é ilimitado. Que eu sou frágil, mas Ele é todo poderoso. Glória a Deus. Tá? Então a oração, a chave, que é esta oração que abre o céu, começa de um coração quebrantado, de um coração que está, sabe, arrebentado na presença de Deus, não por dor, não, mas por prazer de falar com Ele. É uma oração que começa lá embaixo, glória a Deus, lá embaixo, lá no pó. Glória a Jesus. É quando nós nos colocamos numa posição de inferioridade, de reconhecimento de inferioridade diante dele, que nós começamos a movimentar o céu, porque Tiago 4,6 diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. O que está dizendo o versículo? Deus, Ele resiste, Ele te ignora, Ele vira as costas. É você querer chegar perto dele, Ele falando, não chega perto, fica aí, eu não quero conversar com você. É você querendo falar, Senhor, me ouve, e Deus fazendo assim, para, eu não quero te ouvir, eu não quero
batendo papo, eu não quero ouvir, a tua voz está me irritando, para. Você é soberbo, mas quando nós somos humildes, Deus dá graça. O que é graça? Favor imerecido. Então quando eu não sou soberbo, mas sou humilde, Deus dá a mim e a você aquilo que a gente não merece, porque Ele é fiel, Ele é bom, Ele é justo. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a oração que abre o céu é uma oração que nasce da humildade, de um coração humilde. Glória a Deus. Lembra do publicano e o fariseu? O publicano, em Lucas 18, né? Eu jejuo tantas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu sou o cara, eu faço e aconteço. Eu não sou igual esse publicano aí, olha, eu não sou igual ele. E o publicano dizia o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Então a oração que toca o coração de Deus e tem o poder de abrir o céu para mim e para você, é uma oração que ela nasce da humildade. Glória a Deus. A gente, durante todo esse tempo de fé que a gente tem, a gente já viu tanta coisa. Gente ensinando que você tem que decretar, você tem que declarar. Irmão, você tem que decretar para o diabo sair, declarar para a enfermidade sair. Agora decretar, Senhor, eu quero, eu decreto a minha bênção. Quem é você? Quem sou eu para decretar algo a Deus? Quem somos nós para poder decretar? Senhor, eu decreto que o Senhor me abençoe. A pessoa está pensando que Deus é o quê? Você pode decretar para a enfermidade, para o problema, para Satanás, em nome de Jesus. Agora, para Deus, quem somos nós para decretar alguma coisa para Deus? Então, se você quer obter resposta de oração, lembre-se a partir de hoje que a oração tem que nascer da humildade. Humildade. Glória a Deus. Reconheçamos quem nós somos diante dEle. E certamente Ele se lembrará de nós, porque Ele sabe que a gente apoia cinza. Aleluias. Mas confiamos nele e Deus sempre nos abençoa quando nós buscamos Ele com um coração humilde. Glória a Deus. Amém? Diga para quem está ao seu lado, acorda e dá um glória a Deus. Isso. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, a oração que abre o céu, ela nasce da humildade. Segundo lugar, a oração que abre o céu é uma oração que busca intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Olha a parte B do versículo que diz, tá? A parte A diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humildade. Agora buscar intimidade, ó. E orar e me buscar. Eu não estou buscando a bênção. Orar e me buscar. Não é orar e buscar o que precisa. Não é orar e buscar o que eu tenho para dar. É orar e me buscar. Diga assim: orar e me buscar. Então, em segundo lugar, a oração que abre a porta do céu, além de ser uma oração que nasce da humildade, é uma oração que busca intimidade com Deus. Glória a Deus. Uma oração que busca intimidade. Não é aquela oração automática que todos nós fazemos. Faz ou não faz? Faz, né? Aquela oração automática. Você, antes de começar a orar, você já sabe como ela começa e como ela termina. Não é? Diga para quem está ao seu lado assim: dá uma mudadinha de vez em quando. Muda um pouquinho a ordem das coisas, por favor. Muda um pouquinho a ordem das coisas, né? É tipo assim, a nossa oração, tem vezes que se você não prestar atenção, ela parece um índice. O índice de um livro, tópico 1, 2, 3, 4. Aí Deus fala: ih, já conheço essa história. Né? É aquela oração elencada, é um elenco, ó. 1, 2, aí no 3 Deus fala: eu já sei o 4.
né? Aí, e você está orando em voz alta, até o diabo já sabe o que você vai falar daqui a pouco. Porque a sua oração é a mesma. Todo dia, tá? Todo dia é aquela oração mecânica, religiosa. Pastor, qual é a oração religiosa? Quer saber? Quer saber? Diga assim, quero. Oração religiosa é quando você ora, tá? Para poder depois dizer assim, Senhor, o Senhor sabe que eu orei. Você não orou por causa de intimidade com Deus. Você orou para poder depois ter como se safar e dizer assim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu orei. Peraí, então você orou para isso? Tipo assim, aquela esposa que avisou e você fez errado, aí você sabe que quando encontrar ela, o que é que você vai ouvir? Eu não te disse? Tem crente que é assim com Deus. Senhor, o Senhor viu que eu orei? Então ele não orou por causa de intimidade. Ele orou por necessidade. Necessidade é quando você está no vermelho e lembra que tem que abastecer o carro e sai correndo atrás de dinheiro num banco. Tá? Intimidade é diferente. Intimidade é quando você fala, Senhor, eu estou aqui, eu preciso de um monte de coisa, mas eu estou aqui porque eu tenho desejo, eu estou com fome de orar, eu estou com desejo de ficar aos teus pés. Eu não vou falar nada, Pai, eu só vou ficar aqui de joelho 30 minutos, 1 hora, porque eu estou com saudade do Senhor, eu quero orar, eu quero sentir tua presença. Essa é a oração que busca intimidade com Deus. Aleluia. Mas a gente é tanta correria. Vamos falar o que é verdade. É tanta correria que às vezes passa o dia todo e não tem 10 minutos de oração. E olha que eu vou falar, 10 minutos não se ora. Eu estou falando e estou chovendo no molhado. E até meu sobrinho está ali, ó. Ele sabe disso. 10 minutos não se ora. Quando você combina com alguém, vamos tomar um café. Vamos tomar um café. Quando? Amanhã. Que hora? 15 horas. Quantos minutos em média dura esse bate-papo? Em média. Um café numa padaria, você vai sair da sua casa, vai até a padaria, sentar, um vai chegar primeiro que o outro, vai esperar, certo? Nada aí, já 25, 30 minutos se a padaria for aqui no bairro. Olha só, chega outra pessoa, aí você vai conversar, e aí, vamos tomar alguma coisa? Vamos, quer o quê? Um cappuccino? E você, não, eu quero um café preto. Vamos pedir, então vamos. 10 minutos, certo? Já foi aí 40. Aí chega, vamos tomar, e conversa vai, daqui a pouco o café até esfriou, porque já passaram-se 20 minutos de conversa, 30 minutos. Quando você vai perceber, você chegou ali 15 horas, e agora já são 4h30, tenho que ir embora. 4h30. O que eu quero dizer com isso? Convida Jesus para tomar um café com você de tarde também. Convida Jesus para tomar um café com você. Que quem sabe assim, né? Eu não vou falar com você na primeira pessoa, eu vou falar na terceira, tá? Quem sabe assim, nós vamos conseguir ficar um tempo maior com Ele. Em primeiro lugar, Ele não vai chegar atrasado, seremos nós, tá? Segundo lugar, a conversa nossa com alguém sempre tem aqueles momentos que fica cri, não sabe o que fala, tanto que já falou. Com Jesus não tem isso. Porque em momento nenhum da conversa com Jesus a gente vai sentir que Ele foi embora da mesa. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está nos convidando. Ei, marca um café com Jesus amanhã. Essa madrugada. Tá? Pastor, eu não consigo. Passa seu telefone para mim. Passa. Eu vou ligar para você.
para você tomar pelo menos um chá da madrugada com Jesus. Vamos, 3 da manhã, estou fazendo aqui, tem umas pessoas que eu ligo. Se eu não ligar, me liga, mas eu vou ligar. Vamos tomar um chá da madrugada com Jesus, 3 da manhã. Tem problema se você, 30 minutos você vai deitar, não tem problema. Mas gasta um tempo lá. E não é gastar a palavra certa, é investir. Porque com Deus você não gasta, você não perde, você investe. Oh, aleluia. Porque Ele quer responder a tua oração. Ele quer responder nossas orações. Mas a nossa oração, embora comece às vezes com humildade, não é uma oração que busca, que o prazer é ter intimidade, não. A nossa oração às vezes é só querer o que Ele tem para dar. E Ele tem muita coisa para nos dar. Mas Ele não quer que a gente peça logo de cara. Já chega com os 2 pés na porta dizendo: me atende, eu sou o próximo da fila. O Senhor tem que me dar porque eu sou filho. Ele vai dizer: eu não tenho que dar nada porque eu sou Pai soberano, Deus, e sei o que você precisa e sei que você pode esperar. Então a gente entra com humildade, busca intimidade com Ele, e quando a gente se tornar íntimo dEle a ponto de não precisar nem pedir, Ele sabe no nosso olhar a nossa necessidade, a nossa carência. Ele vai estender as mãos e falar: vem, pode entrar na minha presença, que eu já sei que você precisa e eu já estou te dando antes que você peça. Aleluia, glória a Deus. Então essa oração, ela busca intimidade. Há uns anos atrás aqui, eu peguei o meu celular. Eu estava falando sobre oração, jejum, né? Eu estava falando sobre jejum. Eu falei para o pessoal, tem gente que segue até hoje. Falei: dobra o joelho, faz uma playlist de oração, de louvor. Faz uma playlist. Aí tem que ter louvor para orar? Não tem, mas pelo menos assim te incentiva mais e me incentiva mais. Aí, pastor, mas tem que ter louvor? Não tem, pelo amor de Deus. Você pode orar até calado. Mas prepara uma playlist. Coloca um fone de ouvido. Ou vai para um lugar separado. Quando eu quero orar para a playlist, eu desço. Eu vou lá para a sala. E fico lá. Fico lá orando. Tem dia que eu durmo orando, ali de joelho. Acordo, continuo orando. Ah, pastor, então quer dizer que você vai orar e durmo? Eu sou igualzinho a você. Igualzinho a você. Um dia eu falei isso numa igreja que eu pastoreei, escandalizou. Porque tinha uns 3, 4 lá que era de ferro, super-homem. Às vezes eu vou orar 1 hora, de repente acordei, já passou 20 minutos, eu dormi. Mas eu estava lá. Não pedi nada. Eu estava lá buscando a presença do Senhor. E levantei outro, transformado. Aleluia. Prepara uma playlist. Coloca lá 20 músicas. Naquelas 20 músicas você sabe quanto tempo vai dar de oração. Mas eu não quero saber, pastor, prepara 50 músicas, meu filho, minha filha. Põe música, assim, ó. Sabe, instrumental. Música que você gosta. Internacional, nacional. Acaba uma, já começa a outra. Coloca no Spotify lá. No AI alguma coisa. Que não tem comercial. Dobra o joelho. Quando começar a música, você: Senhor, eu estou aqui na tua porta. E fica ouvindo. Começa a orar não. Não começa a orar não, que 5 minutos, 10 minutos de oração é uma abrição de boca só. Você está pedindo para Jesus em nome de Jesus. É uma oração toda atrapalhada. Então dobra o seu joelho, fica ali quietinho. Pai, eu estou aqui na porta. E vai ouvindo, prestando atenção na letra, sentindo a presença de Deus. Quando você sentir a alma queimar, aí você fala assim: Senhor, eu entendi. Olha só, entendi.
o Senhor abriu a porta, agora eu posso entrar e começar a falar contigo. Aleluia, glória a Deus. Isso às vezes passa 10, 20 minutos. Aí você vai e começa a orar, engrandecer a Ele. Começa a engrandecer, dizer tudo que Ele é, buscando intimidade com Ele. Declara o que você sabe que Ele é: bom, maravilhoso, incomparável. Não há Deus como o Senhor, soberano, Criador dos céus e da terra. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu pastor, meu amigo. Aleluia, um Deus que não mente, um Deus que não muda, um Deus que cumpre as suas promessas, um Deus que me amou, um Deus que me tirou do pecado, do charco de lodo, um Deus que me deu uma esposa, um Deus que me deu filhas, um Deus que me deu uma família, um Deus que me salvou, um Deus que me regenerou, um Deus que me santificou, um Deus que me adotou, um Deus que justificou a minha vida, um Deus que perdoou os meus pecados, me libertou dos vícios, me libertou de tudo que não presta, um Deus que me deu um nome, um Deus que me fez ser um homem que prega a sua palavra, um Deus que me ama, um Deus que ama a minha família, um Deus que me livrou da morte. E vai, porque se você for falar, você vai ficar a noite toda dizendo quem Ele é, e ainda vai faltar, você não vai lembrar de todos os adjetivos que existem para declarar quem é esse Deus, cujo você está na presença dEle, porque ao ponto que você vai orando, engrandecendo Ele, Ele vai começar a derramar glória sobre a tua vida, enchendo a tua alma de alegria, e você vai perceber que você já não está mais com dor no joelho, dor na coluna, sono, não está com dor de cabeça, não quer mais sair daquele lugar, porque aquele lugar agora não deixou de ser um lugar, agora passou a ser um esconderijo. Você percebe que Ele é que está mantendo você ali, não é você que quer ficar mais, é Ele que está mantendo você ali. Aleluia, aleluia. Dá o telefone, dá para eu poder te ligar, para você orar. Só vou te ligar e falar: hora de orar. Ora lá, para você ver se sua vida não começa a receber respostas da parte de Deus. Respostas da parte de Deus. Aleluia, bendito para sempre é o nome do Senhor. Aleluia, irmão, essa busca por intimidade, ela envolve paixão, ela envolve entrega, tempo na presença de Deus. Coloca Jeremias 29:13, por favor. Tempo na presença de Deus. Ó, vocês me buscarão e me acharão. Quando? De todo o coração. Buscar Ele com entendimento. Glória a Deus. Me buscar, ó, como que é? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Glória a Deus, de todo o coração. Glória a Deus. A Bíblia diz que Daniel, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Com decreto: quem adorar outro Deus que não seja o Deus da Babilônia, dos Medos e dos Persas, quem for pego orando a qualquer outro Deus, morre. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele apontava lá para Jerusalém, e, sabe, e orava todo dia, 3 vezes. 3 vezes. Glória a Deus. Não importa se tem decreto. Antes do decreto, eu tenho um Deus que eu quero adorar. Ele não precisa, mas eu quero adorar. É o Deus que me fortalece, é o Deus que me sustenta. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Então, a oração que abre o céu é uma oração que começa na humildade. É uma oração, tá, que busca intimidade. Intimidade. Diga para quem está ao seu lado: Deus sabe o que você precisa. Isso. Deus sabe, conhece a tua necessidade. Então, comece orando, buscando intimidade. Diga quem Ele é. Depois peça perdão dos seus pecados. Sabe? E não faz igual muita gente faz, não.
quando faz o pedido, sabe? É uma lista. Quero isso, isso, isso. Alguns falam até a cor. Senhor, me dá o carro, eu quero o carro tal cor. Me dá um namorado, eu quero com o olho claro, olho azul, olho verde. Aí eu quero moreno. Ah, a outra fala, eu quero loiro. O outro fala assim, eu quero uma moça, sabe, formada, bonita. Tudo detalhado. Aí quando vai pedir perdão, é assim, Senhor, faz um pacote. Faz um pacote, o pacotão do meu pecado. Senhor, recebe aí o pacote do meu pecado. Senhor, todos os meus pecados. Perdoa todos os meus pecados. Para pedir põe detalhe até na cor. Mas para pedir perdão, recebe todos os meus pecados, Senhor, e dá um chute lá para o céu, parece uma bola. Confessa o teu pecado. Quando a gente confessa o nosso pecado, escute, deixa eu te falar uma coisa. Porque tem pessoas que estão no culto, você não sabe se ela está chorando por sentir a presença de Deus, ou pelo peso do pecado. E por quê? Tem pessoas que se incomodam tanto de falar das coisas de Deus, ou está no culto, se incomoda tanto, chora tanto, por causa do pecado, porque não confessa. Quando você pensa, Deus perdoa seus pecados. Deus conhece seu pensamento. Sim ou não? Maravilha. Mas quando você fala, o diabo ouve que você se arrependeu e pediu perdão. Quando o diabo ouve que você se arrependeu e pediu perdão, ele não tem mais como dizer, está aqui dando glória a Deus, mas eu vi o que você fez. E porque ele viu e está te acusando? Porque ainda está guardado no teu coração. Você ainda não falou, Pai, eu fiz tal coisa, me perdoa em nome de Jesus. Porque quando você abre a boca e fala, me perdoa, o diabo ouve, ele não tem mais como te acusar. Aleluia. Então Deus está me usando aqui para dizer para você, ore a Deus buscando intimidade, glorifique a Ele, diga quem Ele é, peça perdão dos seus pecados, dê nome aos bois, dê nome ao seu pecado, sabe? E depois que você pedir perdão, Senhor, eu cobicei, eu senti inveja, eu senti ódio, eu menti, eu senti raiva, e não adianta, pelo amor de Deus, de falar, pastor, jamais eu sentiria ódio e raiva. Para com isso, que você sente sim, nós sentimos e somos carentes da graça e da misericórdia do Senhor, e precisamos falar, Pai, perdoa a gente, que eu senti ódio naquela hora, tá bom? Porque nós não brincamos de ser crente aqui na CCNV, não brincamos não. Ah, mas eu não senti inveja. Sentiu sim. Vai nessa que você não sentiu inveja, que o diabo vai, sabe, enganar você, e você vai começar a achar, não, eu estou acima disso. Tá não. A gente sente sim inveja, sabe? A gente sente sim. A gente sente raiva sim. Tem hora que a gente fala o que não deve a respeito de outra pessoa. Fala sim. E quando a gente faz isso, a gente tem que ter a hombridade de falar, Senhor, eu fiz, me perdoa em nome de Jesus. Depois de um minuto você vai olhar para trás e falar, Senhor, mais uma vez eu te peço, me perdoa. Deus vai te responder, você está falando do quê? Porque quando você pede perdão, Ele perdoa e joga num lago do esquecimento. Ele nunca mais se lembra. Glória a Deus. Então busca a intimidade. Glória a Deus. Oração que começa com humildade, que busca intimidade. Terceiro lugar, parte C do versículo 14, diz assim, olha, e se converter dos seus maus caminhos. A oração que abre o céu aí. A oração que abre o céu. Eu acabei de falar, arrependimento. Arrependimento. Sem arrependimento, sabe, não há perdão. Amém, gente? Sem arrependimento não há perdão. O que Cristo fez na cruz por nós? Ele reatou o laço. Ele construiu a ponte que estava quebrada entre nós e Deus. E o que é essa ponte? Reconhecer que Ele é Senhor. Quando nós reconhecemos que Cristo é Senhor,
significa que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando eu me arrependo e reconheço a Cristo, pronto, Ele me tira daqui e me faz atravessar para o outro lado da ponte. E me coloca diante de Deus. Ele me justifica. O que significa me justificar? Eu era culpado. Agora Ele me fez inocente. Ele me inocentou. Nós, imagine só, nós matamos o seu filho com os nossos pecados. Ele é o juiz e ainda nos inocenta disso. Você já imaginou você ser um juiz e ver o assassino do seu filho na sua frente no tribunal? O que é que você faria? O que é que você faria? Semana passada eu vi um homem sendo preso porque matou o estuprador da sua filha. O que nós faríamos? O assassino do nosso filho na nossa frente, eu ou você sendo o juiz. O que a gente faria? Sim ou não? Foi isso que nós fizemos. Quem matou Jesus foi judeu? Quem matou Jesus foi romano? Quem matou Jesus foi você. Quem matou Jesus fui eu. Ele morreu pelos nossos pecados. A cruz era para você. A cruz era para mim. Então Deus nos vê aqueles que foram a causa da morte do filho dele. E Deus fala: não, eu absolvo você. Glória a Deus. Arrependimento. Quando existe arrependimento, há perdão. Glória a Deus. E não existe coisa melhor na vida do que sentir o alívio de ser perdoado. Perdoado. A gente vê tanta gente comentando: eu devia 50 mil e eu não tinha como pagar, e o banco ligou para mim e me pediu 5 mil, e eu disse: eu não tenho 5 mil para quitar a dívida de 50 mil, mas não tenho 5 mil, mas eu tenho 500 reais. E o banco fala assim: tudo bem, então deposite esses 500 reais em tal conta hoje, e a sua dívida de 50 mil estará perdoada. Qual é a alegria dessa pessoa? E isso é mais comum do que se imagina de acontecer. Acontece todo dia, sim ou não? Acontece todo dia. De dívidas grandes, impagáveis, sendo perdoadas. Tá? A pessoa ainda teve que dar 500. A única coisa que você precisou oferecer para ter a sua dívida perdoada foi dizer: sim, eu creio que Ele morreu e ressuscitou para me salvar. Glória a Deus. Esses são os seus 500 reais. Glória a Deus. Esses são os seus 500 reais. Tá? Então essa oração de arrependimento não é só da boca para fora. Tá? A palavra usada para isso, tá? Para arrependimento, para mudança, é metanoia. É mudança de mente. Tá? Noia, mente, meta, direção. Você está indo para um lado. Opa, e você se arrepende, muda de direção. Glória a Deus. Isso é conversão. Tá? Mudou de direção, conversão, metanoia. E é nessa hora, glória a Deus, que a glória do Senhor se manifesta na nossa vida. Porque essa oração com arrependimento, ela também vem acompanhada com transformação. Amém? Transformação. Para fecharmos, esta oração que abre o céu, tá? Ela é resposta do céu com perdão e restauração. Resposta do céu com perdão e oração. Olha aí. E eu ouvirei perdoarei os seus pecados. E o quê? Sararei a sua terra.
Glória a Deus. Se você fizer esta oração, que começa com humildade, tá? Que passa pela busca de intimidade, acompanhada de arrependimento, Deus perdoa os seus pecados, os nossos pecados, e ainda sara a nossa terra. Pastor, o que é sarar a nossa terra? É abençoar a tua família, é abençoar a tua prole, é abençoar a tua descendência. Glória a Deus. Amém? Que essa palavra fique guardada no teu coração. Glória a Deus, guardada no teu coração. Amém? Aleluias, glória a Jesus. Aleluias. O versículo 14, dá para colocar? Enquanto eles sobem aqui, o 15, perdão. O 15, ó, sararei a vossa terra. Tá? Tem algumas traduções que ainda diz assim, olha, agora os meus olhos estarão abertos. Tem outra tradução que diz assim, então os meus olhos se abrirão. Ou seja, quando a pessoa, sabe, se humilha, busca, se arrepende dos seus maus caminhos, eu perdoo os pecados, saro a terra, e agora eu abro os céus. Glória a Deus, olha lá. Agora eu abro os céus, os meus olhos começarão a te ver, e os meus ouvidos começarão a ouvir de fato a sua oração. Fica de pé no nome de Jesus. Glória a Deus.